Para fazermos o cálculo da média aritmética, do desvio padrão e da variância, primeiro nós precisamos limpar a memória da nossa calculadora. Então nós vamos apertar o Shift, Mod 3 igual, já resetamos toda a memória. Apertar o ON. Okay? Agora nós precisamos colocar a nossa calculadora no modo estatístico. Então nós vamos apertar o Mod, o número 2, ele já está então pronta para o modo estatístico. Vamos agora calcular a média aritmética dos elementos que estão nessa coluna. Vamos apertar a memória mais. 3, memória mais. 4, memória mais. 6, memória mais. 7, memória mais. 9, memória mais. Observem que ele contou 6 elementos que nós inserimos na memória. Agora nós vamos apertar o Shift, o número 2, e nós temos essas 3 opções. O X barra é a média aritmética, então nós vamos apertar o 1. Igual 5. 5 é a média aritmética desse conjunto de valores. Agora, para calcular o desvio padrão, nós vamos apertar o ON, o Shift de novo, o 2, e vamos apertar o 2 novamente. E é igual. Então, 2,6457 é o desvio padrão. Para fixarmos em apenas uma casa decimal, 1. 2,6 é o desvio padrão. Se eu quero agora a variância, basta eu elevar esse valor ao quadrado e nós temos a variância igual a 7. Nós vamos limpar agora a memória da nossa calculadora. Shift, Mod 3 igual, resetamos a memória da calculadora. ON. Vamos agora colocar a calculadora no modo estatístico. Mod 2. Ela já está no modo estatístico. Agora vamos inserir os valores que estão nessa coluna, nesse conjunto de valores. Vamos inserir agora esse conjunto de valores. 150, memória mais. 152, memória mais. 153, memória mais. 153, memória mais. 156, memória mais. 156, memória mais. 157, memória mais. 158, memória mais. 159, memória mais. 159, memória mais. E 159, memória mais. Verifiquem que nós introduzimos, então, 11 elementos na memória da calculadora. Agora, para calcular a média, nós vamos clicar no Shift, 2, o X barra é a média aritmética, então vamos clicar no 1, igual 155,636, fixando em apenas uma casa decimal, fix 155,6. Agora, nós vamos calcular o desvio padrão. ON, Shift, 2, igual
3. Agora, se eu quero calcular a variância, basta elevar ao quadrado 9,1. 9,1 é a variância desse conjunto de valores. Nós vamos agora calcular a média aritmética do desvio padrão de uma distribuição de frequências. Primeiro, nós vamos digitar os elementos, as notas 2, 3, 6, 7, 8, e depois nós vamos digitar então as frequências. Primeiro vamos limpar a memória, como sempre. Shift, Mod, 3, On. Vamos colocar agora a calculadora no modo estatístico, Mod 2. Vamos inserir então as notas. 2, memória mais, 3, memória mais, 6, memória mais, 7, memória mais, 8, memória mais. Então verifiquem que ele disse que nós inserimos 5 elementos na memória da calculadora. Agora nós vamos para as frequências. Apertando esse replay para baixo, aquele primeiro elemento que é o 2, que é a nota 2, está com frequência 1. Nós vamos colocar a frequência 4. Igual. Vamos apertar novamente para baixo agora, o segundo elemento que foi o 3. A frequência está 1, nós vamos colocar a frequência 5. Igual. O próximo elemento é o 6. Aqui está a frequência 1. Vamos apertar o 8. Igual. O próximo é o 7. A frequência está 1. Vamos substituir por 8. Igual. E por fim, o último elemento foi o 8. A frequência está 1. Vamos colocar o 6. Igual. Agora nós vamos apertar o Shift 2 e vamos inserir o 1 do x barra, que é a média, igual 5,6. Agora nós vamos calcular então o desvio padrão. Vamos colocar em apenas uma casa decimal, fix 1, e vamos calcular o desvio padrão. Shift 2, 2, igual 2,1. Se eu quero calcular a variância, basta elevar ao quadrado, 4,4.